Vamos continuar então o nosso capítulo número 1 agora. Nós já vimos a introdução, vamos partir para o capítulo número 1 do livro Contagem Regressiva, o Amanhecer de um Novo Tempo, do pastor Alejandro Bullion. Inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comente, ok? Vamos lá. O capítulo tem como título Uma Mancha no Universo. Aí diz assim: em 1995, em uma pequena cidade da Louisiana, Estados Unidos, Sarah Edmondson, uma aluna universitária de 19 anos, entrou na loja de um posto de gasolina e disparou um tiro a queima-roupa contra Patsy Beers. A queima-roupa quer dizer que próximo assim, né? Que tão próximo que chegava a queimar a roupa do fogo que saía ali do cano da pistola ou do revólver, né? A moça que trabalhava no caixa da loja, né? Essa moça, Patsy Beers. A bala atravessou uma vértebra ali da coluna, né? E saiu pela nuca. Imagina, entrou ali e saiu a nuca. Patsy sobreviveu, mas ficou paralítica para o resto da vida. Entrevistada mais tarde, a vítima declarou: "Vi o demônio no rosto dela." O acontecimento diabólico foi antecedido por outro crime a sangue frio. Quer dizer, a pessoa nem estava brigando com ninguém, a sangue frio quer dizer justamente que ela estava ali, chegou na boa assim e já saiu atirando, sem ter uma discussão, uma briga, não, sem nada disso. Só chegou e já a sangue frio, o sangue não estava quente. 24 horas antes, pela mesma Sarah e seu namorado em um vilarejo próximo. O que chama a atenção nessa história é que os crimes cometidos por aqueles jovens eram reproduções vivas de cenas fictícias de um filme. Olha só, né? Começaram a assistir um filme e no filme apresentava esse tipo de ação, a pessoa chegava assim e saía atirando e tal, e eles começaram a reproduzir isso. Na produção cinematográfica, no filme, o casal protagonista, o casal ali mais importante do filme, faz uso de grande quantidade de drogas e tem visões do demônio, enquanto viaja de carro assassinando pessoas a sangue frio. Usa droga, começa a ver o demônio nas pessoas, aí começa a matar essas pessoas. A pergunta que se faz nesse caso é: quem teve culpa nesses crimes, ou naqueles crimes? Foram as drogas, o filme, os jovens ou o demônio? Muitas pessoas acreditam que o diabo é apenas uma ideia, uma força, ou simplesmente um tipo de mecanismo de defesa. No sentido assim de que, a pessoa faz a coisa errada, aí depois tem que culpar alguém. Então foi o diabo. Então, apenas como um mecanismo de defesa. Alguns dizem que não existe, e assim vai. Existem várias ideias sobre esse ser que a gente conhece, que a gente chama, né, popularmente se chama de diabo, demônio, diabo. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? O que isso tem a ver com o livro do Apocalipse? Então, o Apocalipse vai falar também sobre esse inimigo, um inimigo pessoal. O Apocalipse é categórico ao afirmar, quer dizer, ele fala ali de forma precisa que o demônio é um ser real e pessoal. Não é uma ideia, não é só uma desculpa, é um ser realmente que existe, é um ser real. Não apenas uma ideia ou influência maléfica. O diabo, o texto bíblico de Apocalipse 12:12 diz assim: "O diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta." Não há dúvida para as escrituras sagradas, a Bíblia, o diabo existe e está presente neste mundo, trazendo dor, tristeza, morte, depravação e corrupção aos seres humanos. Então, para a Bíblia e também para o livro do Apocalipse, a Bíblia é clara em demonstrar que Satanás é um ser real, que realmente existe, não é só uma ideia, não é só uma desculpa, não, é um ser real. E esse ser, inclusive, aqui não falou ainda sobre isso, mas esse ser não está sozinho, né? Existe vários deles juntos ali, né? Que eu acho que vai falar aqui, mas conforme for a gente vai complementando aqui se houver necessidade. A Bíblia não nos revela muitas informações sobre a origem de Satanás, mas nos apresenta as consequências do mal. O objetivo de Deus
é nos mostrar que o mundo é regido, quer dizer, é dirigido, é controlado por leis perfeitas, estabelecidas para a preservação da vida. Existem leis que fazem com que nós tenhamos vida aqui na Terra. A distância da Lua na Terra, a quantidade de oxigênio que está na atmosfera, quer dizer, são constantes que permitem a vida aqui na Terra. Se fosse diferente, ou para mais ou para menos, a vida não seria possível. E que a despeito, e que o desrespeito a essas leis pode ter consequências trágicas. A lei da gravidade, que a pessoa pular de cima de uma montanha, ele vai morrer. Ele tem consequências graves. Você já imaginou se, por exemplo, os planetas e os astros um dia decidissem não seguir mais o curso estabelecido pelas leis físicas? Seria o caos, né? Então, por isso que é importante o universo todo ele seguir as leis que já existem, né? A palavra de Deus relata que no princípio reinava a mais perfeita harmonia e felicidade no vasto universo. Mas não pode existir amor onde não há liberdade. Não dá para existir amor se não houver também ali a liberdade. E Deus, ao criar o ser humano, aos seres todos, né, todos os seres que foram criados por Deus, Deus os criou com liberdade. E a liberdade implica, inclusive, na possibilidade da pessoa não querer seguir a Deus, querer odiar a Deus. Liberdade é isso. Liberdade não é você só fazer o que eu quero que faça. Né? Liberdade é você escolher ou fazer o que eu quero ou fazer o contrário do que eu queira. Né? Portanto, a possibilidade de amar ou rejeitar a Deus, de servi-lo ou abandoná-lo, de fazer o bem ou o mal, era parte do mundo perfeito. Era parte do mundo perfeito essa possibilidade, você escolher servir a Deus ou não. Se não existisse a possibilidade do mal, as criaturas celestiais não seriam livres, mas escravas do bem. Fariam o bem porque não teriam a opção de fazer o mal. Um universo perfeito exigia liberdade, o que demandava a possibilidade de dois caminhos. Então, para ser perfeito, tem que ter a liberdade de escolha. A pessoa vai escolher servir a Deus ou vai escolher não servir a Deus. Eu tenho essa liberdade, você também tem essa liberdade. Deus vai respeitar a tua decisão. Alguém, então, pode perguntar, quer dizer que Deus criou o mal? A resposta é definitivamente não, porque o mal não é simples possibilidade. Uma coisa é a possibilidade, outra coisa é aquilo existir de fato. O mal é a rebelião contra os princípios do bem. Infelizmente, essa foi a decisão de Lúcifer, um anjo de elevada posição. Note como a Bíblia descreve o que aconteceu no céu. O texto bíblico diz assim, está lá em Ezequiel 28, 14 e 15. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na verdade, agora continua aqui a explicação do autor, Alejandro Bulhon, na verdade, Lúcifer desejava ser adorado. Subirei ao céu, dizia ele. Esse é um texto bíblico que está em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Subirei ao céu, dizia ele, exaltarei meu trono acima das estrelas, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semeador de discórdias. O Apocalipse nos diz que Satanás se rebelou contra Deus e incitou outros anjos a se unirem a ele. Quer dizer, acabou convencendo outros anjos para seguirem o seu exemplo de rebelião contra Deus. Para engrossar ali a força, o argumento, né, contra essas leis. O texto bíblico diz assim, então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Estou na página 10 agora. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Está lá em Apocalipse 12, 7 a 9. Isso é o que ensina as Escrituras quanto à origem de Satanás. Certamente é pouco para entender o assunto, pois o propósito da Bíblia não é explicar tudo em detalhes, né? Tudo sobre todos os assuntos. Seu objetivo é nos ensinar
que separar-se de Deus significa separar-se da vida e caminhar para a destruição. Logo, muitos aspectos relacionados à origem do mal continuam sendo um profundo mistério para o ser humano. Nós pecamos porque existe um instigador, alguém que está ali tentando, provocando, induzindo a cada um de nós de fazermos as coisas erradas, de desobedecermos às leis de Deus. O diabo, que nos induz ao erro, mas é impossível compreender por que um ser sem propensão para o mal, quer dizer, que não tinha assim uma tendência para o mal, ele era perfeito, mas, inclusive assim, em um lugar perfeito, um ser perfeito sem propensão para o mal, num lugar perfeito, optou pela desobediência. Né? É complicado, é impossível a gente compreender isso ali. Dando tempo ao tempo. A essa altura surgem as perguntas, por que Deus não destruiu o diabo quando ele apareceu? Deus já poderia, Deus ia poder fazer isso, né? Mas se fizesse isso, os outros seres iam pensar assim, poxa, não pode contrariar o chefão, senão vai ser destruído na mesma hora. Pode até ser que Lúcifer esteja certo, mas foi destruído. Então, os seres ali criados não iriam obedecer a Deus por amor, mas por medo, né? Porque um ser, Lúcifer, começou a questionar Deus e foi destruído. Então, ia ser complicado isso. Aí o autor continua dizendo assim, por que permitiu que ele enganasse muitos anjos? Não teria sido melhor acabar com ele no início da história? Para entender isso, raciocinemos do seguinte modo. O que teria acontecido se Deus tivesse destruído o diabo no início de sua campanha subversiva no céu? Que eu comentei. Lembre-se de que os seres criados conheciam apenas o bem. Eles não conheciam o mal. O mal era uma novidade para eles. Eles não tinham nenhuma experiência com o pecado. Se Deus tivesse destruído Lúcifer imediatamente, as criaturas teriam passado a obedecer ao Criador, não por amor, mas por temor. A partir desse instante, pairaria para sempre a dúvida de que talvez o anjo rebelde tivesse razão. Portanto, para o bem das criaturas celestiais, a fim de que nunca houvesse dúvida quanto à justiça e sabedoria divinas para afastar toda a sombra de suspeita que pudesse ofuscar a glória, ofuscar o governo de Deus, é preciso que o mal seguisse seu curso até o momento em que todos no universo chegassem à conclusão de que o diabo estava errado. Isso é uma coisa assim complicada, né? Mas a gente consegue perceber o seguinte: hoje em dia existe o mal e a gente percebe o mal. A gente vê as pessoas ficando doentes, o sofrimento, a morte. A gente conhece o mal. E mesmo assim, a gente conhecendo o mal, muitos de nós muitas vezes também, escolhemos o mal, escolhemos desobedecer a Deus, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que o mal é mal. Agora imagine esses seres que não conheciam o mal. Se Deus já destruísse, já de cara, a Lúcifer, não teria como eles entenderem que o mal não é uma coisa boa. Eles iriam apenas perceber que Deus, se não fizesse exatamente como ele estava falando, seria destruído, deixaria de existir. Então, o tempo, o próprio tempo é que vai mostrar se aquilo é bom ou é ruim. E os seres vão poder escolher entre uma coisa ou outra. Então, Deus, ele precisava deixar o mal se desenvolver e produzir os seus frutos para que as pessoas pudessem, dessa forma, escolher adequadamente. E como eu falei no início, mesmo hoje a gente vendo o mal, a gente escolhe o mal mesmo assim, muitas vezes, né? Então, veja como é complicado isso, né? No centro das atenções. A batalha que começou no céu foi transferida para a terra. O Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, que como vimos anteriormente representa Satanás, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está lá em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9. O texto bíblico ainda diz que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, referindo-se
aos anjos, quer dizer, a Bíblia não relata quantos anjos Deus criou, mas fala que foram milhares e milhares, milhões e milhões, uma quantidade muito grande. Mas a Bíblia relata que um terço, a cada 3, um terço desses anjos se posicionou ao lado de Lúcifer. Então a quantidade de demônios que temos também, que existe no mundo, também é grande. Só que existe 2 anjos de Deus para cada um anjo que decidiu estar do lado de Satanás. A análise de como essa guerra envolveu o nosso planeta ajudará muito na compreensão do Apocalipse. No primeiro capítulo da Bíblia, encontramos, primeiro capítulo lá em Gênesis, encontramos o relato da criação de um mundo perfeito. Na sequência, Gênesis 3 descreve o início da grande guerra nesse planeta, a luta pela mente e pelo coração do ser humano e o esforço do inimigo para destruir a lealdade do homem a Deus. O esforço de Satanás para destruir essa lealdade do ser humano para com Deus. Os pontos críticos são os mesmos do início do pecado no céu. Que são quais? Aqui cita assim, adoração e obediência. Então tudo é uma questão de adoração ou a Deus ou a próprio Satanás. Hoje ele tenta reivindicar essa adoração a ele, forçando inclusive. A história começa assim. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. Nesse versículo, observamos a principal estratégia do inimigo. Qual é a principal estratégia? Vamos ver aqui. Ele não se mostra como realmente é. Satanás não apareceu como um anjo caído. Ele apareceu na forma de uma serpente. Porque Adão, Eva, eles estavam vendo ali os animais e eles sabiam que esses animais não falavam. Agora aparece um animal falante. E quando esse animal começa a falar, isso é uma coisa sobrenatural, é uma evidência de que alguma coisa sobrenatural está agindo ali. E isso chamou muita atenção de Eva, né? Na verdade, estou lendo aqui, ele se disfarça, esconde, finge, simula e aparenta. Ele vai sempre utilizar algum recurso para nos enganar. Nunca vai aparecer como realmente é. Sempre vai aparecer como qualquer outro ser. A Bíblia afirma que o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E acrescenta que ele se disfarça em anjo de luz. Ele se apresenta até mesmo como um anjo de luz. Um diabo religioso. Então, quando a gente olha para o mundo religioso, a gente não pode achar, não pode ser tão inocente assim de achar que Satanás não vai utilizar o mundo religioso, mas ele vai utilizar, justamente para enganar. Esse é o objetivo. Alguns olham assim, de repente, para um aspecto religioso e dizem, mas ali faz o bem. Sim, faz o bem. É claro, se só fizesse o mal, a gente não ia entender que aquilo ali era alguma coisa, já ia perceber claramente que aquilo ali era de Satanás. Tem que fazer coisas boas para poder dar uma misturada, uma equilibrada. Aí, continuando a leitura, diz assim, não pense que na grande batalha dos séculos, se quiser arregimentar, ter um grupo de pessoas ali, você para o seu exército, Satanás vai se identificar pelo verdadeiro nome. Não vai. Ele vai enganar. O inimigo de Deus surgirá disfarçado de algo maravilhoso e sedutor. Pode ser o quê? Uma ideologia interessante, uma teoria bonita, uma religião cativante ou até mesmo um anjo de luz. O texto bíblico, uma vez eu estava com uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno e ela ficava dizendo para mim assim, não, eu sou um anjo de luz, eu sou um anjo de luz. O texto bíblico declara ainda que o inimigo não disfarça apenas a aparência, ele também disfarça o seu propósito. Quer dizer, ele vai enganar até mesmo no seu propósito, no seu objetivo. Ele não vai dizer, eu estou aqui porque eu quero te enganar, eu quero te destruir. Não vai dizer isso. Ele vai dizer diferente, vou te levar para uma esfera elevada, você vai evoluir e tal. Óbvio, né?
Satanás não disse a Eva que estava ali para destruí-la e trazer desgraça às gerações futuras. Simplesmente levou-a para o terreno da religião. Ele usou a palavra de Deus. Ah, Deus falou assim, o terreno da religião. Hoje todo mundo também quer utilizar a Bíblia Sagrada. Aí explica de uma forma, de outra, tal, né? Mesmo que essas formas sejam totalmente contrárias. Entretanto, distorceu-a. Deu uma mudadinha ali, uma torcidinha, né? Distorceu-a, tentou mudá-la. É verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore, de nenhuma árvore do jardim? Deus não tinha falado isso, né? Mas ele pega uma parte da palavra de Deus. Ah, então Deus disse que não pode comer nenhuma árvore. Daí Eva começa a defender. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que não pode comer dessa árvore aqui. Deus havia dito a Adão e Eva que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Mas o inimigo fez uma breve mudança no discurso divino. Quase nada, você percebe? Ele é um diabo religioso. Aceita a palavra de Deus. Não a nega nem luta contra ela, apenas a distorce, sutilmente, sem a gente perceber tão bem, tão claramente, suficientemente para gerar desconfiança. Desconfiança em Deus. Ah, mas Deus não ia fazer assim. Ah, Deus não vai me levar para o inferno por causa de tal coisinha. Página 12 agora aqui. O passo seguinte da serpente após minar a confiança de Eva na palavra de Deus foi levá-la ao terreno da desobediência. Ó, fez ela duvidar, agora diz, não, então pode comer. Olha só, eu sou um animal, eu não estou falando. Eu estou falando porque eu comi desse fruto, você que já é poderosa, se você comer, você vai ser que nem Deus. Aí ela, poxa, pode ser, né? Coma o fruto, não tenha medo. Não vai acontecer nada com você. Satanás centra a discussão em torno do fruto. Aparentemente, não há nada demais em um simples fruto. Contudo, o que estava em jogo não era o fruto em si, mas a obediência. É muito fácil para o ser humano se distrair com o que vê e esquecer a profunda realidade das coisas que não se veem. Repetindo a velha estratégia. Então essa velha estratégia é a nova que está sendo usada sempre. Ela é continuamente utilizada. Sempre vai questionar a palavra de Deus e vai apresentar a palavra da serpente. Tudo que é contrário à palavra de Deus é a palavra da serpente. Você tem que decidir entre duas coisas. Ou a palavra de Deus ou a palavra da serpente. Palavra de Deus ou a palavra da serpente. Qual que você vai obedecer? Qual que você vai seguir? Na grande batalha dos séculos, o inimigo repetirá a mesma estratégia, levará a humanidade a pensar que Deus não pode estar preocupado com simples detalhes, esquecendo que o que realmente está em jogo não são detalhes, mas a adoração e a obediência que somente Deus merece. O inimigo conseguiu desestabilizar a confiança do ser humano em Deus e em seguida introduziu uma nova falácia, um novo engano. Qual foi? É certo que vocês não morrerão. Ó, agora o inimigo diz, não, vocês não vão morrer. Isso é certo que vocês não vão morrer. Deus falou, vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto. Satanás disse, é certo, certamente não morrereis. A serpente contradisse a advertência divina de que se o ser humano comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Essa alegação, quer dizer, essa afirmativa, né? Enseja, tem ali junto dela ali, o pensamento de que o ser humano é inerentemente mortal. O ser humano não morre, tem uma alma imortal. Não importa, tu vai estar vivo em algum lugar. Tu pode morrer aqui, você vai para um lugar ou para o outro, mas você vai estar vivo em algum lugar. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou, certamente morrereis. Fomentando ideias como reencarnação ou contato com o espírito dos mortos, ó, dando alimento para esse tipo de crença, que existe uma alma imortal, que você não vai morrer, que você vai reencarnar, que você vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para algum lugar. E o estudo aqui, a leitura, vai mostrar onde é que realmente vai acontecer. Há duas forças tentando conquistar o coração humano. Deus disse, vocês morrerão. O diabo afirmou, vocês não morrerão. Deus aconselhou, não comam. O diabo contradisse,
Se comerem, serão como Deus. Ah, olha só. Existem duas forças e você está no meio delas. Você hoje, cada um de nós, estamos no meio, diante dessas duas forças, diante dessas duas escolhas. Hoje a gente escolhe obedecer a Deus, a palavra de Deus, ou obedecer a palavra da serpente. Seu coração e sua mente são o objetivo final de ambos os comandantes. A guerra começou no céu e foi trazida para a terra. E queiramos ou não, você e eu estamos envolvidos. Não há como fugir dela. Não há como se manter indiferente. Precisamos nos colocar de um lado ou do outro. Esse é o grande desafio que o Apocalipse apresenta. Finalizamos o capítulo número 1, a mancha no universo. Nós vamos depois continuar com o capítulo número 2. Curta, comente, compartilhe, para que nós possamos atingir mais pessoas com os nossos vídeos. Até mais.